O Grande Prêmio do Canadá de 2025 estava envolto em expectativa. Depois de alguns sinais de melhora da Ferrari nas etapas anteriores, muitos olhos estavam voltados para Lewis Hamilton, que vinha tentando reencontrar sua melhor forma em um carro que, embora promissor em alguns aspectos, ainda demonstrava inconsistências severas. O cenário era o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, um traçado veloz, técnico e com um histórico de corridas imprevisíveis. E foi justamente a imprevisibilidade que, mais uma vez, resolveu se manifestar de forma inusitada, surreal até, afetando diretamente o rendimento do heptacampeão mundial. Logo nas primeiras voltas da corrida, quando a estratégia ainda estava tomando forma e os pneus começavam a aquecer, algo estranho aconteceu. Na curva entre os setores 7 e 8, uma marmota, animal típico daquela região, acostumado a viver entre as vegetações da ilha Notre Dame, surgiu na pista. Em alta velocidade, Hamilton não teve como evitar o impacto. O barulho foi seco, a marmota desapareceu sob o carro número 44, e no rádio da equipe, o silêncio desconfortável deu lugar à apreensão. O piloto, visivelmente abalado, mal acreditava no que havia acontecido. Não só pelo risco do impacto em um ponto sensível do carro, mas, principalmente, pelo sentimento pessoal de ter atingido um animal. Lewis, vegano convicto e defensor ativo dos direitos dos animais, não conseguiu esconder sua angústia. Guys. E just hit a Groudog, disse no rádio, com a voz pesada, entre descrença e consternação. A resposta da equipe veio num tom profissional, mas cauteloso. Undershot, Lewis. Will check for damage. Porém, a resposta veio rápido demais. O tempo de volta seguinte já demonstrava que algo estava errado. Os sensores mostravam perda de eficiência aerodinâmica. E à medida que as voltas se acumulavam, a equipe teve que encarar a dura realidade. O assoalho do carro de Hamilton estava comprometido. O dano se concentrou principalmente no lado direito, embaixo da estrutura aerodinâmica responsável por canalizar o ar lateralmente, uma região sensível ao equilíbrio de downforce. Técnicos da Ferrari estimaram uma perda de até 20 pontos em carga aerodinâmica, o que representa algo em torno de meio segundo por volta. Um golpe quase fatal em uma pista que exige muita velocidade nas retas e aderência nas freadas fortes. A corrida, que começava com esperança, tornou-se um exercício de frustração para Hamilton, que gradativamente foi perdendo contato com os líderes, mesmo tentando extrair o máximo do carro. Com a dificuldade crescente em manter o ritmo, Hamilton reportou: "I'm nowhere in the race." E não era exagero. Cada volta era um desafio para manter o carro estável. O desgaste dos pneus aumentava, e o comportamento do carro nas curvas tornava-se errático. Mesmo com a enorme experiência e talento, não havia muito o que fazer com um carro desequilibrado desde a base estrutural. A performance caiu. Os rivais se aproximaram. E, lentamente, Hamilton foi sendo engolido pelo tráfego. Além do prejuízo aerodinâmico, o restante da corrida foi marcado por uma série de infortúnios. A parada nos boxes não foi das mais rápidas. Houve um pequeno atraso na troca dos pneus traseiros, o que custou mais alguns segundos valiosos. Quando retornou à pista, Hamilton estava atrás de carros mais lentos, inclusive de algumas equipes do meio do pelotão, como Alpine e Haas, que conseguiam segurar o ritmo em trechos específicos. O tráfego, em uma pista onde ultrapassar nem sempre é simples, contribuiu para aumentar a frustração do piloto britânico, que mesmo com pneus mais novos, não conseguia imprimir o ritmo necessário. Do muro, a Ferrari tentava acalmar a situação. Fred Vasseur, em entrevista posterior, tentou explicar o que aconteceu de forma pragmática, mas não escondeu o tom de resignação. Tivemos um encontro inesperado com uma marmota. Infelizmente, ela atingiu uma parte muito delicada do carro. Isso afetou o assoalho e comprometeu toda a aerodinâmica. O carro perdeu equilíbrio, aderência, e isso basicamente destruiu a corrida do Lewis. E, com humor seco, completou: "Vamos enviar flores à marmota. Ela nos custou caro." A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, a cena do impacto viralizou. A imagem do carro de Hamilton atingindo o pequeno animal se espalhou rapidamente, dividindo a audiência entre incredulidade, preocupação e piadas de gosto duvidoso. A própria F1, em suas redes, tratou o assunto com cautela, evitando qualquer exploração sensacionalista. Mas a situação levantou um debate importante sobre a segurança no circuito canadense. Marmotas são conhecidas por invadirem a pista de Montreal. O próprio Sebastian Vettel, em 2007, desviou de uma durante uma corrida. Outros casos ocorreram ao longo dos anos, mas raramente com consequências tão dramáticas quanto agora. Hamilton, por sua vez, mostrou-se visivelmente tocado. Em sua entrevista após a prova, o heptacampeão não escondeu pesar,
Foi uma sensação horrível. Nunca pensei que algo assim poderia acontecer. Sou alguém que ama os animais, e esse momento me afetou muito. Além disso, o impacto foi forte o bastante para danificar meu carro. Me senti impotente. Suas palavras revelavam mais que frustração esportiva. Havia um componente emocional ali, que poucos compreenderiam plenamente. Apesar dos pesares, Hamilton ainda conseguiu terminar a corrida na sexta posição, algo notável considerando a extensão do dano. Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, terminou em quarto, e a diferença entre ambos ficou em mais de 20 segundos. Mas o que mais chamou a atenção não foi a posição final, e sim a forma como a corrida de Hamilton foi afetada por algo tão absurdo quanto a travessia de um animal selvagem. A Ferrari agora enfrenta o desafio de investigar se o incidente poderia ter sido evitado com mais controle de pista, e há rumores de que a FIA estuda revisar os protocolos de segurança do circuito canadense, especialmente quanto à presença de animais durante o fim de semana de corrida. Algumas vozes já se levantaram sugerindo barreiras extras ou sensores de movimento ao redor do circuito. No fim das contas, o GP do Canadá de 2025 será lembrado não apenas pelos desempenhos em pista, mas por um episódio raro e trágico que marcou a corrida de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Para Hamilton, ficará a dor de um desempenho comprometido por algo fora de seu controle, e o trauma de um encontro inesperado que uniu alta tecnologia, velocidade e natureza de forma violenta e lamentável. Resta saber como o britânico irá reagir nas próximas etapas. Se o episódio irá fortalecê-lo, como tantas vezes aconteceu em sua carreira, ou se a Ferrari conseguirá devolver a ele um carro capaz de entregar performance sem interferências externas. O certo é que, depois do Canadá, Hamilton terá mais uma história singular para contar, uma que mistura destino, azar e um certo tipo de melancolia que só o esporte a motor pode proporcionar.